Olá, geminianos! Como vocês estão? Espero que bem. Eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Gêmeos. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração, aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Gêmeos. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Gêmeos, precisam saber para este momento das vossas vidas, quais são os recados, quais são as orientações do universo. Vieram duas. Para os queridos regidos sob o signo de Gêmeos, o que eles precisam saber para este momento das vossas vidas, quais são os recados, quais são as orientações para os queridos regidos sob o signo de Gêmeos. Olha só que interessante essa carta aqui logo no início. Gente do céu, olha isso, que lindo. Gente, olha só que interessante. Aqui é no melhor estilo. Podem tentar, presta atenção nisso, podem tentar te parar, mas não vão conseguir. Podem até tentar, mas não vão conseguir. Guardaram essas palavras? Então, yes, é exatamente essa a energia da vossa leitura. Olha só essa frequência aqui bem no meio da vossa leitura e vocês aqui fazendo essa super barreira, fazendo essa contenção. Então, o que quer dizer isso? Primeiro, gente, proteção espiritual, que aqui vem forte para vocês, tá? Então, assim, primeiro, uma proteção espiritual muito grande. Eu já vou adentrar aqui em alguns detalhes sobre situações, cenários que isso pode estar acontecendo, tá? Mas primeira coisa, proteção espiritual. Como que funciona essa proteção espiritual? Primeiro ponto de conexão, você com a sua essência, você com a sua verdade, você com quem você é. Segundo ponto de conexão, que pode vir ao mesmo tempo, tá? Eu tô colocando assim, numerando, mas é tudo junto, tá? Segundo ponto de conexão, com Deus, com o divino, com o universo. Cada um vai, né, se conectar de uma forma com uma nomenclatura, mas com essa força maior que nos sustenta, com essa fonte geradora de tudo o que há, e que esse princípio, esta luz, esta energia reside dentro de cada um de nós, uma vez que somos emanações energéticas que derivam desta mesma fonte geradora e criadora de tudo o que há. Portanto, a força do divino está dentro de nós. Quando, Anne? O tempo todo, principalmente quando nós fazemos aquilo que eu falo para vocês, que eu dou aquele exemplo da corrente elétrica nas nossas casas. Então, por exemplo, quando você vai lá num cômodo da sua casa, sei lá, você vai lá na cozinha, adoro, gente, a cozinha. Aí você vai lá na cozinha, aí você vai ligar o interruptor, você vai acionar o interruptor, acende a luz. Por que que isso acontece? Porque a energia está passando e todos os cabos da rede estão energizados, ok? Então, o que ocorre é um acionamento e ali é aquela ponta, né? É a ponta final ali, né? Para que você possa ligar ou desligar a luz, certo? Acionar ou desativar. Então, é exatamente isso. Essa energia do divino, ela está o tempo todo fluindo em nós, nas nossas vidas, nos nossos corpos, né? Está o tempo todo. Só que quando nós estabelecemos a conexão, assim é embaixo, tal como é embaixo, é em cima. Assim na terra como no céu. Então,
isso a gente aciona essa energia, portanto, ó, nos tornamos um canal, entende? E aí isso fica muito forte, principalmente quando nós vamos lidar com situações desafiadoras, com energias nocivas, com energias que tentam, olha essas correntes, com energias que tentam nos impedir de manifestar a nossa força, de manifestar a nossa luz, ok? Então, dessa forma, exatamente fazendo primeiro estes pontos de conexão energeticamente falando, depois eu falo sobre outras coisas, mas esses dois pontos são alicerces fundamentais para que você possa se proteger e conseguir aí, gente, estruturar aquilo que você está querendo fazer. E aí eu vou entrar em alguns pontos com vocês com relação a isso. Por quê? Olha só que sincronicidade sensacional. A energia do número 4 é uma energia de base, é uma energia de estrutura. Eu gosto até de dar o meu exemplo para vocês da minha pirâmide. Então veja, nós temos uma pirâmide e aqui nós temos essa base, nós temos esse alicerce. A pirâmide ela só funciona, ela só acontece por quê? Porque ela tem essa base. Então o número 4 é essa estrutura do nosso planeta, é a estrutura da matéria, da fisicalidade. Portanto, tudo aquilo que a gente vai erguer, que a gente vai estruturar, advém dessa estrutura. Pensa numa casa, pensa num edifício ou qualquer obra que você venha fazer, né? Você precisa ter um alicerce muito bem fundamentado para que as coisas sejam alicerçadas ali em cima. Então, independentemente do que quer que seja que vocês estão aí batalhando com unhas e dentes, se esforçando para fazer acontecer, vencendo todo e qualquer tipo de barreira da negatividade, vocês conseguem estruturar, vocês conseguem fazer aqui, tá bom, meus queridos? Aqui vem uma força de vontade muito grande, vem um ímpeto muito grande, tá bom? Me mostrando que realmente vocês conseguem criar essa estrutura e com muitos motivos ainda, gente, para terem aquele momento de, sabe? Ter aquele momento de descanso, de tanto que vocês, né, se prepararam, se conectaram espiritualmente falando, né, se encheram de força, se encheram de energia, se capacitaram para sustentar esse período entre antes de você conseguir estruturar até você conseguir estruturar. Então, nós podemos estar falando aqui sobre diversas coisas que vocês aí deram aquele pontapé inicial, começaram a fazer. Isso pode ter uma conexão também com o vosso ano novo, né? Passamos pela temporada do vosso signo, então assim, isso pode ter a ver também com projetos e coisas que vocês deram esse início, deram esse pontapé inicial agora, começando aí o vosso ano, né? Que eu sempre falo para vocês que o nosso ano novo começa no dia do nosso aniversário, até o próximo ano. Então esse é o nosso novo ano, né? Nosso ano novo que a gente comemora lá no final do ano, na verdade, a gente comemora quando a gente faz aniversário, tá bom, meus queridos? Que é quando tem todas as oportunidades aí para que a gente possa iniciar projetos, para que a gente possa, às vezes, concretizar aquilo que a gente já vem fazendo, né? Nós estamos num ano de colheita, que é um ano 9. Então veja que realmente pode ser sobre projetos e coisas que vocês já vêm há algum tempo fazendo. Quando chega o vosso novo ano, isso se intensifica, isso se fortalece, então tudo tá vindo aí nessa onda, né? Nessa energia que realmente corrobora, ajuda, incentiva, fortalece para que vocês cheguem nesse ponto. Que ponto, Anne? Nessa estrutura, tá? Tudo na vida precisa ter essa base, precisa ter esse alicerce. E mostra o que vocês conseguem. E aí, daqui para frente, é só continuar edificando. Tá? É aquele ponto em que você olha para esse projeto da sua vida, para esse ponto da sua vida e você fala assim, ok, eu já tenho a fundação, está muito bem alicerçada, agora daqui para frente é só eu continuar fazendo exatamente desse jeito que eu venho fazendo, porque o crescimento é certo, ok, meus queridos? E aí, podemos estar falando também, gente, tá? Por projetos que você, então, começou aí dentro da sua área de trabalho, novos projetos que você tenha começado. Aqui tem um quezinho de aquele toque especial que você vai dar. Então, é sobre aquelas perspectivas, é sobre aquele momento que de repente pode ser sobre um projeto que já vem num andamento aí, né? Já vem em andamento, mas que é quando você fala assim, opa, mas espera aí, eu tenho algumas coisas aí, eu tenho uma potencialidade, eu tenho uma habilidade, eu tenho alguma coisa diferente aí que isso pode me ajudar a realmente conseguir
fazer assim como, né, o mago aqui faz, que é assim como é em cima e embaixo. Eu tenho essa facilidade para canalizar essa força e dar o meu toque especial. Falei sobre o exemplo da cozinha, né, da gente acionar lá no cômodo da nossa cozinha, e vamos para a cozinha então utilizar este exemplo. Pensa numa receita que você vai fazer. E eu gosto muito desse exemplo porque é um exemplo prático e todos nós já verificamos isso por diversas situações, às vezes receitas de família que a gente tenta reproduzir e não consegue fazer igual. Por que que não consegue fazer igual? Porque aquela pessoa tinha aquele toque do chefe, aquela pessoa tinha aquela determinada maestria, ela tinha aquele determinada, né, aquela pitadinha de amor, aquela mexidinha na panela diferente que já mudava completamente o cenário, já mudava completamente, né, o fluir aí, o resultado final da receita, que interfere totalmente. Então, gente, estejam atentos a estas capacidades, a estes dons, a estas habilidades, aquele pozinho de plim-pim-pim, que é o nosso amor, é a nossa entrega, é a forma que faz com que a gente se destaque para conseguir fazer acontecer. Estejam atentos a aquilo que eu falo para vocês que Aristóteles falava, né? Saber-se é o início de toda a sabedoria. Então, quando nós sabemos sobre nós próprios, quando a gente se conhece, fica fácil da gente conseguir detectar habilidades, qualidades, dons que nós temos e que isso vai ajudar e vai corroborar muito para que a gente se destaque em determinadas situações. Então, como eu estava falando aqui, é um momento para vocês conseguirem estar, sim, concretizando uma base muito bem consolidada, seja no seu trabalho. Às vezes, gente, falando sobre estágios, né? Aquele estágio que você precisa passar por aquele período para que realmente você fale assim, nossa, agora tá tudo certo, né? Então, assim, estágios, projetos, coisas que você aí começou. Podemos estar falando também sobre resoluções pessoais. Esse ano é um ano que fala muito sobre esse movimento de self-care, sobre esse olhar para dentro de você. E aí, gente, vem muito sobre aquilo que eu comecei a falar logo no início da leitura. É sobre saber falar não algumas vezes. E isso só vem na medida em que a gente vai detectando quais são as pessoas que realmente a gente sabe, que a gente tem ali pertinho da gente, que nos ajudam, que aumentam a nossa luz, que nos incentivam a criar, que nos incentivam a fluir da forma como nós estamos fazendo, né? Dentro daquilo que nos faz únicos, porque eu sempre falo isso para vocês, até se vocês olharem, né? Existem diversos colegas de profissão fazendo vídeos, né? Existem diversos. E aí, cada um vai colocar um pouquinho de si. E aí você fala assim, ah, mas todos leem, todos estão lendo, né? Todos estão lendo tarô? Sim, cada um lê da sua forma, mas cada um vai imprimir um pouco de si dentro da leitura, né? Cada um vai dar, né, a sua perspectiva, cada um vai, né, interpretar, porque somos intérpretes interpretando o que as cartas estão aqui na mesa, cada um dentro da sua forma do seu formato de dispor as cartas. Eu não gosto muito da palavra jogo, porque para mim jogo tem um ar que desmerece, desvaloriza essa ferramenta tão sagrada para mim. Então, para mim, eu não vejo como um jogo, eu vejo como uma leitura. Então, eu não jogo carta, eu leio carta. Até a forma como eu disponho na mesa para vocês, com todo carinho, porque para mim isso é sagrado, né? Isso é sagrado. Então, eu tenho um profundo respeito com relação a isso. Tá bom, meus queridos? Mas o que eu quero dizer para vocês é que cada um vai interpretar de uma forma, cada um vai fazer de uma forma. E todos são igualmente brilhantes dentro das suas perspectivas e dentro da linha e do trabalho que se permite fazer. Não é mesmo, meus queridos? Então, é exatamente sobre isso. Esteja perto, e aí vem uma orientação muito bonita aqui para vocês. Estejam próximos de pessoas que enxergam o seu potencial. Estejam próximos de pessoas que falam assim, olha, pode parecer impossível, mas você é aquela pessoa que vai fazer a diferença.
Sabe? Às vezes podemos estar falando aqui de projetos, gente, e eu tenho, nossa, gente, eu tenho inúmeros, mas inúmeros. Recentemente, bem com cara de Mercúrio retrógrado, aconteceu uma coisa assim sinistra. Eu tenho um equipamento muito bom para fazer a gravação, e aí eu estava fazendo a gravação do vídeo. Meus vídeos são leituras completas, vocês sabem que levam entre 1h10, 1h05, 1h10, mais ou menos, né? São vídeos longos, e aí eu tava gravando o vídeo, tava tudo bem, microfone, eu tenho backup de áudio, eu tenho, nossa, eu sou super, né, tenho a maior retaguarda. E aí, quando eu fui olhar o vídeo simplesmente não gravou absolutamente nada. Logo no início da gravação, no melhor estilo Mercúrio retrógrado, simplesmente a minha câmera desligou. Equipamento novíssimo. Aí eu falei, como assim, né? Então assim, as energias, presta atenção nisso que eu vou falar para vocês. As energias nocivas, as energias de baixa vibração, estão sempre nos circundando, estão sempre ao nosso redor. Anne, o mal existe? Existe. Por que que existe? Porque nós estamos num mundo dual. Nós estamos num mundo em que frequências extremamente positivas e frequências extremamente negativas coexistem. Por isso é que aquele ensinamento do meu avô é deveras precioso para vocês neste momento, que ele dizia: orai e vigiai, vigiai e orai. Então, é sobre como que você faz isso? O tempo todo. Aquilo que eu falei, da forma como você se conecta com o divino. Primeiro, fazendo a sua sintonia com quem você é, com a sua verdade, com a sua essência, através, aqui, uma energia de chakra cardíaco, através do portal do seu sagrado coração, a gente estabelece essa ponte, tá bom? E depois com a energia do divino. E aí você pode, né, fazer aumentar essa corrente, né, de luz e de amor através da conexão com seus mestres, seres de luz, irmãos das estrelas, a sua linhagem ancestral, enfim, aí você pode fortalecer isso cada vez mais. Por quê? Porque você sintonizou naquela frequência. Então, tudo o que as forças negativas, é por isso que eu estava dando o exemplo do que aconteceu comigo, por quê? Tudo o que as forças do mal querem que a gente faça é que a gente não edifique, entende? É que a gente não consolide. E aqui, inclusive, para vocês está vindo para passar, né? Vocês que de repente sabem que estão ao lado de uma pessoa muito especial, aqui mais voltado para relacionamentos, tá, gente? Ao lado de uma pessoa muito especial, de uma pessoa muito querida, aquela pessoa que é a pessoa da sua vida e que você sabe que já vem realmente já de outros planos aí, de outras eras que vocês vêm já há muito tempo tentando ficar juntos e aí ficarem juntos e aí as forças, né, sempre conspirando para que esse encontro não aconteça, para que essa união não se faça. Gente, fortaleçam-se, tá? Fortaleça essa base com muita oração, tá? Todo casal, guarda isso que eu vou falar para vocês, isso é uma dica de ouro. Todo casal deve fazer uma oração juntos, independentemente da religião que pratica, independentemente da linha que segue, da frequência que se conecta, não importa, pode ser uma oração feita dos vossos corações. Todo casal tem que fazer uma oração. Seja de manhã, escolham um momento em que vocês se deem as mãos e façam a vossa oração. Pode ser de manhã, pode ser de tarde, juntos, não é pela internet, tá? É junto, de mãozinhas dadas, tá bom? Façam essa oração. Isso é uma dica valiosíssima. Por quê? Porque vocês estão protegendo o vosso campo áurico vibracional e fortalecendo também as energias para a vossa casa, estendidas para os seus, tá bom? De repente, filhos e todo o vosso lar. É muito importante. Por quê? Porque a energia do mal está sempre ali rondando. Não é pra gente se assustar com relação a isso, mas é simplesmente pra gente saber que tá lá. Se a gente abre a guarda, se a gente simplesmente deixa passar, vem, entra. E o que aconteceu, né? Todo o trabalho de luz, então eu sou uma trabalhadora da luz, assim como vocês, né? A nossa egrégora representa isso, né? Somos uma força, somos uma potência porque somos formados, né?
toda a família do canal Equinócio Tarô é formada por sementes estelares, por trabalhadores da luz. Nós sabemos a luta, nós sabemos os desafios que estão sempre nos testando, que estão sempre nos rondando. Então, o que aconteceu? O vídeo, né, foi 1 hora da minha vida embora, né? Fiz lá o vídeo, não deu certo. O que eu fiz? Peguei e falei assim, não vou parar, vou fazer de novo. E sentei e fiz de novo. Claro, fiquei chateada? Com certeza fiquei chateada, né? Porque eu falo pra vocês, a minha leitura é um Super Bowl. Pra quem gosta de futebol americano sabe, é sempre um evento pra mim. Então eu faço sempre de peito aberto, assim, dedicação total a cada um de vocês, né? Como o slogan fala, né? Então assim, me dedico de corpo, alma e tudo mais. Sempre com muito respeito, sempre com muito carinho, com muito profissionalismo. Porque sei que são vidas que estão aí do outro lado. Sei que são pessoas queridas, são pessoas do bem, são pessoas de luz, assim como eu aqui. Então, juntos, com certeza, nós somos uma potência muito grande. Então, o trabalho de luz, quando ele tá ali para fazer a diferença, ele tá ali para somar, para contribuir positivamente, o que as trevas fazem? Opa, peraí, deixa eu dar um jeitinho de deixá-la chateada para que ela não venha a fazer. E aí o que eu venho para falar para vocês, não se deixem abalar. Continuem, porque vocês ainda vão celebrar muitas conquistas. E sabendo que realmente nada derruba vocês, que nada para vocês e que nada vai impedir vocês de conseguir realmente fluir aí na direção dos vossos sonhos, dos vossos ideais, dos vossos projetos, tá? Então eu falei sobre questões aí de relacionamento afetivo amoroso, casamento, tudo mais. Para vocês aí que estão dentro de um projeto, área de trabalho, tá? Ou até de resoluções pessoais, coisas que você quer começar a transformar na sua vida, que você quer começar, e aí vem aqui uma coisa muito importante, né? Que você quer começar a mudar certos padrões na sua vida, porque não? Nós estamos num ano que vibra numa energia de número 9, portanto, é uma energia que vem falando sobre pontos culminantes, então é uma hora fantástica para essas resoluções internas serem remanejadas, por quê? Né? Princípios, valores que a gente queira aprimorar, que a gente queira deixar, por quê? Porque ano que vem é um ano 10, então é aquele ponto final. Então já estamos preparando o território para quando chegar no ano 10, tudo ficar muito bem resolvido. E aí aquele momento em que você fala, não, aqui não, esse é o meu espaço, aqui é o meu domínio, eu estou fazendo a regência deste lugar. E aí você leva, né, leva para a vida isso, nós estamos numa leitura de cunho geral, então se atenha à essência da mensagem, tá bom, meus queridos? E aí é muito importante que você saiba se impor, que você saiba se colocar. E isso compõe o terceiro ponto de apoio, essa energia tríplice, esse tripé que dá a sustentação para que você possa então celebrar, para que você possa então estruturar e edificar tudo mais que você assim deseja. Então, como eu falei, para a gente fechar isso, primeiro ponto, conexão com a sua divina presença eu sou, com os seus valores, com os seus princípios, com aquilo que mantém a chama viva do seu sagrado coração acesa. Segundo ponto de conexão, segundo alicerce, com o divino. E o terceiro ponto de conexão, exatamente este último que eu falei. Tá bom, meus queridos? Então, assim, importantíssimo você saber se colocar e saber delimitar o seu espaço, onde você existe. E que daqui, né, para dentro de você, simplesmente só vai entrar, só vai fazer parte quem assim você desejar. E quem estiver vibrando dentro da mesma energia, dentro dessa mesma coesão, dessa força. Então, aquilo que eu falei, percebam pessoas que realmente têm uma vibração baixa, que têm uma vibração negativa, pessoas que querem se impor, pessoas que querem adentrar ao seu espaço e pessoas que formam essa energia tríplice com você aqui nessa matéria. Pessoas que trocam, pessoas que enxergam a sua luz, pessoas que colaboram, pessoas que ajudam dentro de casa, dentro da área de trabalho, pessoas que às vezes não estão dentro de casa, mas são pessoas queridas, amigas que falam, olha, eu posso te ajudar em tal e tal coisa, eu posso fazer isso e isso por você. Entende, meus queridos? São aquelas pessoas que realmente somam, que são preciosas, que são valiosas, né? E que principalmente se afinizam dentro da mesma energia. Por isso, vão
viver junto com você, vão dividir aqui, né, dos seus louros, das suas conquistas. Existe um ensinamento que os meus pais passaram para mim, e isso eu levei durante toda a minha fase da adolescência, né? Isso sempre foi um ponto de análise, de avaliação constante, porque eu ficava com isso na minha cabeça, né? Então, para eu não me relacionar com pessoas que talvez não fossem legais, né? Então, eles colocaram assim para mim: pensa sempre nisso. Os iguais se juntam e os pares se unem. Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Então, é exatamente sobre isso, né? Perceba pessoas que realmente querem diminuir as suas forças. Aqui é muito sobre isso, tá? Pessoas que querem frear as suas conquistas, pessoas que querem tirar a sua força, que querem exercer um domínio, não é numa energia de troca, não é nessa energia de sharing, de compartilhar. Pelo contrário, é uma energia nociva de pessoas que querem simplesmente se sobrepor e ceifar todo o seu potencial inventivo, todo o seu potencial criativo, aquilo que eu falei do nosso toque do chefe, quando a gente vai lá e realmente exerce com maestria, né? Assim como os antigos mestres alquimistas, quando a gente exerce com maestria toda essa nossa potencialidade, todas as nossas qualidades. E é sempre muito incrível as sincronicidades, né? As sincronicidades, porque eu falando para vocês do ano 10, e aí olhando agora para as cartas, realmente tem aqui a frequência do ano 10 para vocês. Então vejam que realmente, né, o acaso não existe. E tudo vai se estruturando para trazer sempre as revelações corretas e os insights, não é mesmo, meus queridos, para que a gente possa perceber os sinais que o divino está nos trazendo, né? Que o divino nos traz o tempo todo. Tá bom, meus queridos? Gente, que leitura é essa para vocês? Olha, eu vou tirar aqui mais algumas cartas e quero fazer com vocês, olha, falando sobre relacionamentos, tá confirmado. Nossa, gente, tá confirmadíssimo. Fundo do deck, olha, gostei muito dessa carta. E eu quero falar para vocês, eu quero fazer com vocês, segurando essa carta, quero fazer com vocês já o nosso primeiro mantra, que é o nosso mantra anual. Então, vou unir aqui duas coisas, com certeza no decorrer da leitura virão outros mantras, tá? Então, vamos começar com esse, vamos abrir a leitura com esse. Se você já sabe, então já comece escrevendo aqui embaixo nos comentários. Se você ainda não sabe, então vem comigo e vamos fazer juntos. E aí você escreve aqui embaixo nos comentários. O mantra luz, que representa esse print energético aqui da vossa leitura, tá bom, meus queridos? Que é o seguinte: eu celebro a minha vida. Eu celebro as minhas conquistas. Vou fazer mais uma vez. Eu celebro a minha vida. Eu celebro as minhas conquistas. E eu decreto, está feito e assim é. Tá bom, meus queridos? Então, eu convido você a entrar nessa nossa grande e poderosa corrente de luz do bem maior, a fazer, então, este mantra todos os dias pela manhã, assim que você começar o seu dia, tá bom? Você pode até, gente, fazer com a pessoa aí que é sua parceira de vida, né? Com seu companheiro, com a sua companheira de vida, ou então com uma pessoa querida, com uma pessoa amiga. Chame, né? Quanto mais pessoas, melhor aí pra gente fortalecer essa corrente do bem. Eu fiz uma explicação, tem uma explicação lá no site. Vou deixar aqui, ó, no rodapé do vídeo, o endereço do site. Tem também na descrição aqui do vídeo e tem também, gente, fixado no primeiro comentário, tem o endereço, o link para o nosso site, tá bom, meus queridos? E aí você pode olhar lá, tem uma explicação falando sobre este mantra de luz para o nosso ano de 2025, tá bom, meus queridos? Eu conto com você, vamos juntos fortalecer, vamos juntos ser luz neste planeta, porque tudo o que as trevas querem é que a gente perca a nossa iniciativa, é que a gente deixe de ter, sabe, o nosso brilho pessoal, que a gente se sinta diminuído,
sabe? Que a gente se sinta pequeno, que a gente se sinta impotente. E aí toda uma possibilidade de conquistas, toda uma possibilidade de manifestações que a gente poderia fazer acabam não acontecendo. Tá bom, meus queridos? A gente fica naquela vontade, né, de fazer e acabamos não fazendo. E o que vocês fazem é realmente pegar todos os recursos disponíveis, toda a energia disponível, tudo que você precisa. Vou fazer esse segundo mantra com vocês. Todo o poder de Deus está dentro de você. Então, vou fazer como se fosse você falando, né? Todo o poder de Deus está dentro de mim. Todo o poder. Vou fazer todo o poder, né? Para não ficar com um artigo ali no meio. Vamos fazer direto. Todo o poder. Agora sim. Todo poder de Deus está dentro de mim. Vou fazer mais uma vez para ficar bem bonitinho. Todo poder de Deus está dentro de mim. E o decreto está feito e assim é. Tá bom, meus queridos? Gente, que leitura forte, que leitura profunda para pessoas profundas. Eu já vou falar sobre essas cartas que vieram aqui, que são super confirmações, mas antes eu vou tirar aqui já os oráculos para vocês. Vamos lá. Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Gêmeos. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô, feito por mim, Anne Marques. Gratidão, meus queridos, por essa energia linda, por todas essas vibrações, todas as bênçãos. Gratidão por esse amor que vocês emanam, não só na minha direção, na direção de toda a minha equipe. Gratidão, estejam certos que a gente recebe aqui sim, nos nossos corações, como um forte e poderoso abraço de luz que nos faz, gente, essa é a força que vocês têm que sintonizar, que nos faz seguirmos firmes no propósito, independentemente de qualquer entrave, de qualquer obstáculo, câmera que desliga, microfone que às vezes dá ruim. Enfim, gente, acontece de tudo. Olha, qualquer dia eu vou fazer um vídeo, vou falar pra vocês de tudo que já aconteceu. Já aconteceu cada coisa bizarra, sério, surreal. Nos olhos assim, será possível? Aí nesses últimos dias deu uma interferência no áudio e aí de repente no meio do vídeo, eu perdi o vídeo inteiro, no meio do vídeo ficou um negócio assim doido, sabe? Parecia uma coisa do além. Eu falei, gente, que é isso? Sabe? Então assim, mas tudo a gente vai se construindo, tudo a gente vai se aprimorando. E agora, sabe o que eu fiz mediante isso? Eu tenho um backup de áudio, então se der ruim de um, dá ruim do outro. O microfone, gente, ele captou uma frequência doida de algum outro lugar aí, e aí simplesmente ele acabou com o meu áudio, né? Então, assim, acontece de tudo, e o que a gente não pode deixar é exatamente se render. Não podemos baixar a guarda, por isso orar e vigiar e orar. E ó, continuar seguindo, porque nós vamos celebrar muitas conquistas, muito sucesso, se formos perseverantes, né? Se não perdermos a esperança jamais. E tudo que as trevas querem de nós é que a gente perca a esperança, que a gente entre no desespero, que a gente se ache impotente, né? E é exatamente tudo que vocês não estão fazendo. Vocês estão dando a volta por cima, se enchendo de energia, ação, movimento dirigido, tá bom, meus queridos? Então, vamos lá e vamos assim, juntos, nesta grande e poderosa energia do bem maior, corações sempre unidos. Tá bom, meus queridos? Vamos lá. Olha o que veio aqui. E as minhas mãos estão suando as cartas, mas de um jeito surreal. Gratidão também aos nossos membros, tá, gente? Que apoiam aí a nossa missão. Olha, que apoiam a nossa missão com tanto carinho e gratidão. Tá bom, meus queridos? A cada um de vocês. Sejam todos, como eu falo para vocês, sejam todos. Há 4 anos que eu falo isso, eu já quero aproveitar e deixar a minha gratidão pelas mensagens carinhosas que a gente recebeu. Eu fiz um post
coloquei aqui na comunidade como forma de agradecimento pelos 4 anos, né? 4 anos aí vencendo, não nos deixando vencer pelo mal, mas vencendo o mal como o bem. 4 anos de muita resiliência, fazendo este canal para vocês com profundo profissionalismo, total profissionalismo, imenso respeito e um amor genuíno que emana do meu sagrado coração, de toda a minha equipe. Tá bom, meus queridos? É por isso que há 4 anos eu sempre faço isso e vou continuar fazendo até quando Deus me permitir. Que vocês sejam todos infinitamente abençoados com as bênçãos da luz crística de ouro. E assim é. Tá bom, meus queridos? Uau, que linda essa mensagem para vocês. Então vamos lá. Eu tirei essas 3 cartas para vocês, né? E aqui, gente, me vem exatamente uma resposta muito contundente, muito precisa, muito maravilhosa, né? Por vários motivos. Primeiro, trazendo aqui números que confirmam, tá? São números mágicos de ativação que confirmam que sim, vocês estão no caminho certo, então continuem firmes e fortes neste direcionamento e se potencializando cada vez mais, trabalhando com o seu poder interior cada vez mais, não se deixando abalar, mas pelo contrário, se nutrindo daquele desafio, se fazendo cada vez mais forte mediante aquele desafio, se capacitando, se reinventando e encontrando esse florescimento, assim como essa guirlanda floresça em meio ao caos. Existe uma frase de Thich Nhat Hanh que diz assim: sem lodo não há lótus. Então veja, a lótus, ela é aquela flor que ela desabrocha no meio do lodo. E o que é mais lindo é que nenhum pinguinho, nenhuma gotinha de lodo permeia as suas pétalas. Então sejamos como a flor, né, de lótus que floresce no meio do lodo, tá bom, meus queridos? E saiba que esse lodo é essencial. Nada é por acaso, né? Henri Poincaré, um grande matemático francês, já falava isso. O acaso nada mais é do que a medida da nossa ignorância. Então, nada é por acaso. Este desafio, este entrave, só te capacita para te dar mais força, mais potencialidade, para aguçar de modo positivo a sua ambição, para que você siga. Porque existe a ambição nociva, existe a ambição que aprisiona das nossas paixões, dos nossos desejos, né? Mas existe a ambição que movimenta, que cria uma dança harmoniosa na vida, né? E é exatamente esse tipo de ambição que movimenta, que alimenta vocês, que faz com que você realmente siga em frente. Tá bom, meus queridos? Que linda essa energia para vocês. Então aqui fica realmente várias confirmações. A primeira delas falando sobre a questão do relacionamento. Então aqui nós temos sim, tá? Para vocês que... Nossa, essa aqui é uma confirmação surreal, né? Aquilo que eu falei sobre aquela pessoa de alma, aquela pessoa que você sabe que vocês já vêm há muito tempo lutando para ficarem juntos. Quantos desafios vocês não passaram, quantas coisas, quantos percalços, enfim, né? Só vocês é que sabem, né, gente? Quantas coisas vocês vieram passando para chegar nesse ponto. Façam essa união acontecer. Tá? Pode ser que seja sobre uma festa de casamento, pode ser que seja só uma reuniãozinha, pode ser que seja só vocês, né? Indo lá, comprando a vossa aliança, enfim, né? Consolidando essa união da forma como você assim, né? Como vocês assim entram nesse comum acordo, mas façam isso acontecer e representem isso da forma da matéria. Olha o número 4. O que eu estou querendo dizer com isso? Então, exemplo. Façam esse casamento no papel, ou comprem a aliança, ou façam uma cerimônia, mas, sabe, passem por essa forma de ritualística. É importante, nós estamos num plano material, então às vezes a gente quer ficar só no plano das ideias, mas tem coisas que são importantes, então afirme essa união aqui neste plano material. Tá bom, meus queridos? É importante isso para vocês, é um sinal de vitória. É um sinal de conquista, é um sinal de vencendo, né? Vencendo o mal como o bem. Assim como essa passagem da Bíblia que eu sempre deixo aqui embaixo
na descrição do vídeo para vocês. Eu sempre coloco essa frase: não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem, tá? Falando também sobre parcerias, falando sobre sociedades, falando sobre amizades. Então, às vezes pode ser sobre aquela pessoa que você, né? Você sabe que ela tá ali com você para tudo, sabe? Tá ali com você na tempestade, no sol, aquela pessoa tá lá. Então, assim, falando sobre esse tipo de união, de repente uma sociedade, né, e parcerias como um todo, também está super favorável para vocês conseguirem aí serem muito bem sucedidos e já vislumbrarem dos frutos dos vossos esforços. Ainda tem coisas para continuar, ainda tem a edificação toda pela frente, mas o terreno já está pronto, entende? O terreno já está lá pronto. Você já consegue ver, já consegue vislumbrar aí algumas conquistas. Então isso já é sensacional, sensacional, tá? Então falando também sobre essas conexões com pessoas queridas, né? É um momento favorável, sim. E aí, falando sobre isso, gente, aqui vem uma orientação muito grande nesse sentido. Procurem observar aquilo que realmente nós estamos num ano que também é regido pelo arcano da Lua. Falando sobre isso, né? Eu falei sobre a energia do número 9 para vocês, falei sobre a energia do número 10. Então deixa eu aproveitar e já deixar para vocês, bem bonitinho, como eu sempre faço, deixar aqui no cantinho da tela, aparece sempre aqui no cantinho da tela para vocês, tá? A playlist. Anne, que playlist é essa? A playlist Gêmeos 2025. Gente, dentro dessa playlist tem todas e absolutamente todas as leituras que eu já fiz para você do signo de Gêmeos neste ano de 2025. Então, caso você queira, dê uma olhadinha lá nas leituras, de repente se você não viu alguma e você quer saber quais que tem, né? Então, dá uma olhadinha lá e principalmente, gente, eu deixo para vocês como sugestão carinhosa, amorosa, eu deixo para vocês a leitura anual, que é Gêmeos 2025. Nesse vídeo tem tem ativações e tem outros mantras que você pode trabalhar juntamente com esses da leitura. E aí fica muito legal você fazer, né? Eu falei sobre começar a fazer logo no início do dia. Então, logo no início do dia, você já começa a sua prática, gente. Sabe por quê? Porque senão o dia vai passando e a gente vai fazendo as outras atividades e a gente esquece do orar, vigiar, vigiar e orar, né? Então, assim, até a gente treinar a nossa mente a estar fazendo isso constantemente, eu faço isso constantemente, né? Eu não paro em nenhum momento do meu dia. Eu estou sempre fazendo isso, né? Então, assim, é importante que a gente tenha esse treinamento mental de estar sempre se polarizando, sempre transmutando, sempre fazendo uma grande alquimia, né, sempre utilizando os princípios, tanto positivos quanto negativos, para nos enriquecer, para nos transformar e nos capacitar. Quando a gente percebe que todos os movimentos da vida, eles estão nos levando para isso, para essa construção também do ser, não há nada de desafio, não há nada de nocivo que seja verdadeiramente nocivo. Porque não adentra mais a esfera do ser. Entende, meus queridos? E aí a gente chama isso no hinduísmo, na filosofia, né? A gente chama isso de moksha, que é exatamente a libertação do ser. Tá bom, meus queridos? Então, atenção aqui, gente, por conta dessa frequência de estarmos num ano regido pelo arcano da Lua, é importante, tá, que você não se iluda com o falso brilho das lantejoulas, né? Como meu avô também falava isso, né? Então, assim, é importante você não se deixar, às vezes, deixar certas pessoas adentrarem ao seu campo, adentrar a sua esfera de poder mediante as ações que parecem ser, assim, muito amorosas, parecem ser muito amáveis, parecem ser muito atraentes, mas, opa, observa, avalia, traga para dentro de você, use, né, seu sistema de navegação interior. Eu sempre falo isso para vocês, né? Pense sempre com a sua cabeça, jamais seja pensado, né? Utilize o seu próprio sistema de análise, de avaliação, mediante o seu background, mediante a sua sensibilidade.
E isso vem como? Só assim, Anne, mas como que eu posso aguçar isso, né? Através daqueles 3 pilares que eu falei para vocês, principalmente os 2 primeiros, que é a conexão com o seu Sagrado Coração e a conexão com Deus, a conexão com o Divino. Todo o poder de Deus está dentro de mim, tá? Que é tudo que a gente precisa para fazer acontecer. Então aqui vem uma confirmação muito, muito, muito contundente, aquele, né? Atenção com pessoas que podem se mostrar de um jeito, mas que na verdade não são. Não é tudo isso que está aparecendo. Esse brilho todo, essa purpurina toda, não é isso, tá? E falando também sobre, de repente, atalhos, de repente sobre coisas que podem, às vezes, aquele caminho um pouco mais atraente, um pouco mais sedutor, e você fala assim, opa, acho que eu vou por esse caminho. Observe, tá? Procure caminhar aí dentro de um princípio de unicidade, de um caminho equilibrado, em sintonia com os seus valores, para que você consiga fluir na direção dos seus propósitos, dos seus desígnios, tá bom, meus queridos? É importante falar, né, eu citei aqui a questão do arcano da Lua, e foi por isso que eu falei para vocês darem uma olhadinha lá nas leituras anuais. Por quê? Porque esse ano faz a regência, né, regido por 2, o eremita e o arcano da Lua. Dá uma olhadinha lá na leitura anual que eu expliquei, falei mais a respeito disso. Só que aqui eu dei uma perspectiva um pouco negativa sobre a questão da Lua. E aí, gente, só para reiterar, tá? Porque como eu estou no papel de transmitir, né, de interpretar, eu gosto sempre de, e como eu faço sempre com exímio respeito e carinho pelo que eu faço, por vocês que estão aí, pela entrega que eu, da forma como eu faço, né, que para mim é como se fosse um presente, então eu gosto de entregar bem bonitinho, arrumadinho, né, tudo direitinho, e pelo respeito que eu tenho por essa ferramenta tão sagrada, tão abençoada, que, nossa, eu tenho uma paixão profunda e acho que eterna, né, acho que vou embora daqui assim, amando profundamente o tarô. Eu preciso reiterar isso, tá, gente? Nenhuma, porque às vezes você pode estar estudando e aí você pode pegar alguma coisa aí no vídeo e falar assim, mas a lua é ruim. Não faça isso, tá? E até para você que está assistindo e de repente assiste as leituras de outros colegas, né? É importante que vocês saibam. Por quê? Porque nenhuma, não importa a percepção, não importa a base, não importa a escola de onde veio, existem várias frentes aí para a gente estar estudando, nenhuma carta é essencialmente negativa ou essencialmente positiva. Então é importante falar sobre isso para vocês, para não dar lambança no entendimento. Então, assim, eu pensei um elemento de conexão aqui que tem a ver com a leitura, que tem a ver com a energia que eu estou trabalhando aqui, composição, enfim, na minha mesa, tá? Então eu pego uma parte e trago mediante o que eu estou fazendo de conexão. Agora, isso não quer dizer que existem cartas essencialmente negativas, que é só negativa ou só positiva. Isso é tangível, factível de erro numa leitura, tá bom, meus queridos? E pode gerar medo também, como por exemplo o arcano do diabo aqui, tá? Então assim, não é isso. Não é porque sai o arcano do diabo que seja uma carta essencialmente negativa. Aqui na minha leitura eu já trouxe para vocês aspectos positivos e aspectos negativos, tá? E aí é importante que você saiba com profundidade o que cada arcano vai assumir para não virar uma lambança. Senão viram aqueles rótulos em cima das cartas e aí isso gera medo, isso gera paúras, gera pânico. E isso na verdade é falta de conhecimento. Tá bom, meus queridos? Então assim, aqui é um espaço seguro, aqui é um espaço de amor, é um espaço de luz e eu sempre vou transmitir para vocês da forma mais detalhada para que vocês possam ter a melhor compreensão. Porque às vezes eu falando, pode ser que passe para mim uma determinada impressão, só que assim, eu já sei, mas eu não sei se você sabe, entende? Então o meu cuidado na hora de transmitir a informação, isso vale para você que de repente faz leituras particulares, né? Cuidado com o que você fala, você está lidando com vidas, e o que a gente faz, opa, volta. Então é muito importante. Eu não faço mais leitura particular justamente
porque não é mais esse meu momento. Não é mais esse meu momento. Tá bom, meus queridos? Então, para me resguardar e etc., não faço mais leituras particulares. Tá bom, meus queridos? Tive alguns problemas com relação a isso, pessoas se passando por mim, fingindo fazer leitura, né? Então, deixo bem lá escritinho para vocês. Não faço leituras particulares e nem peço Pix, porque eu acho um absurdo isso de ficar pedindo Pix. Tá bom, meus queridos? Então, segurando essa carta aqui em mãos, vem para vocês exatamente a energia com a qual eu trabalho com vocês, o caminho do meio. Então, é importante como que a gente fica mediante as situações adversas. Como que fica a nossa energia? Como é que fica o nosso poder? Como é que fica o nosso estado de celebração mediante as situações? Olha lá atrás como é que está esse barco. Perceba? Então, assim, em meio a mares revoltos, e aí tem aquela frase bonitinha, né? Que diz assim, eu não sei de quem é essa frase, mas diz assim, né? Mar calmo nunca faz um bom marinheiro, né? Então, é muito sobre isso. Nós estamos o tempo todo nos tornando, sendo construídos cada vez mais, não é, meus queridos? Então, é sobre isso, é sobre você escolher como que esta situação, como que este cenário pode construir você, porque aqui estamos falando sobre edificar, mas também estamos falando sobre a construção do ser. Como ficam os seus princípios, como ficam os seus valores mediante isso. E aí nós vamos percebendo que as dificuldades só vão nos capacitando. Usando o exemplo que eu dei para vocês sobre a questão do que aconteceu comigo, então eu e a minha equipe vamos ganhando expertise. Então, assim, eu só pude entender que, ok, eu tenho que me aprimorar cada vez mais. Eu tenho que ter um backup de áudio, por exemplo. E logo, logo vou estar tendo um backup de câmera. E meu equipamento é muito caro, então preciso poupar para poder ter um outro para poder fazer. Então, assim, caso eu perca a imagem de um e a câmera desligue do nada, gente, do nada, eu tenho outro ali para fazer o backup, entende? Então é sobre isso. Como que a gente fica nessa dança da vida em meio, olha só que interessante aqui, 2 vezes o infinito, 2 vezes a lemniscata, 2 vezes a plenitude, 2 vezes a completude do ser em meio às situações da vida que ora vão ser muito felizes, ora vão ser muito tristes, ora vão ser muito bem-sucedidas, ora vão ser um fracasso total, e aí horas vão ser de plena abundância, ora vai ser de escassez. Como é que a gente fica no meio de tudo isso? Sabendo fluir, sabendo dançar a música, sabendo se conectar. Por isso que é um ano que fala sobre voltar para dentro. Saber-se é o início de toda a sabedoria. Nós podemos controlar, nós não podemos controlar o mar que de repente muda e de repente fica agitado, as correntes marítimas, né? O terral, o maral, a gente não consegue controlar isso, são eventos da natureza. E isso vale também para pessoas, a gente não consegue controlar o que os outros fazem para nós, mas nós podemos controlar o que se passa dentro de nós. E podemos ficar numa harmonia magnífica mesmo diante das interferências. Mesmo diante daquilo que fala, opa, tá agitado lá fora, mas dentro de mim é paz, dentro de mim é plenitude. E isso para mim fica muito reforçado mediante essa conquista para vocês e mediante ações deliberadas. Por quê? Porque em meio ao caos, nós não conseguimos organizar nada e muito menos se conectar com o nosso poder, que é o poder do divino. Entende, meus queridos? Então aqui é uma confirmação atrás da outra sobre essa força, sobre o vosso potencial. Tá bom, meus queridos? E vamos lá. Então vou começar exatamente com essa carta que fala sobre o poder pessoal. Olha essa energia. Gente, eu falo para vocês que é incrível, né? E toda leitura é assim, nessa mesa, nesse espaço sagrado, nesse canal abençoado. Só tem que agradecer por isso. Você que está chegando, já vou avisar. Você sempre vai ver estes movimentos. São cartas que se conectam, desenhos que se conectam. Às vezes eu falo uma coisa, vem na outra a carta. É fantástico, é incrível as sincronicidades do divino. E aí olha só que interessante, né? Aqui tem um feixe de luz, como se fosse um bastão, e aqui
o mesmo bastão. Olha que lindo, perfeito, né? Eu nunca tinha visto isso, foi a primeira vez que eu vi isso. Que lindo. E uma energia de chakra cardíaco aqui, para a receptividade, para as trocas, não é? Hoje eu escolho me ver como uma pessoa que tem um significado. Eu tomo conhecimento da minha verdadeira força. Olha isso, gente. Eu me mantenho, eu me mantenho firme, olha isso, mediante a adversidade. Se eu vier a tropeçar, o que que eu faço? Eu me reergo novamente, sabendo que, nossa, gente, meu Deus, é muita perfeição. Que coisa linda. Fiquei emocionada agora, porque é lindo demais, é muita perfeição. Gratidão a Deus por me permitir entregar um conteúdo assim. Fico muito feliz. Olha o que está escrito aqui. Eu me mantenho firme mediante a adversidade. Se eu tropeçar, eu me reergo novamente. Olha o que eu tinha falado antes para vocês. Sabendo que eu sou preenchida, olha isso, que eu sou preenchido com o poder do universo. Olha o nosso mantra. Todo o poder de Deus está dentro de mim. Que lindo! Eu aceito, eu me aceito e me aprecio em todo o caminho. Exatamente isso. Eu contenho os mais preciosos tesouros deste mundo que estão dentro de mim. Exatamente. O universo brilha através de mim. Que lindo, gente. Exatamente isso. E aí, algo muito importante para falar para vocês, seja sobre trabalho, seja sobre um relacionamento, seja sobre uma resolução pessoal, uma modificação na sua vida, de qualquer forma, se atenha a essa essência do que eu vou passar para vocês agora. O mais importante é o universo brilhar através de você. Por quê? Por quê? Porque o mundo precisa dessas construções. O mundo precisa que a gente realmente se empodere e possamos fazer a diferença. Assim como é em cima, é embaixo, podemos manifestar a luz aqui e agora, neste exato momento. E é isso que a família do canal Equinócio Tarô está fazendo. Anne, mas eu preciso ser taróloga, eu preciso ser tarólogo para fazer isso? Óbvio que não. Cada um, como eu falei, cada um dentro da sua ação, cada um dentro do seu domínio, cada um dentro das suas escolhas de vida. Independentemente se é trabalho, independentemente se é relacionamento, é sobre uma união que brilha, uma união que faz bem, uma união que cria, uma união que juntos somam forças para fazerem o bem neste planeta. Entendem? É sobre o nosso posicionamento, é sobre a nossa performance. O que estamos fazendo com as nossas vidas? E o 4 que eu falei para vocês está na mesa aqui, né, gente? Então, assim, é exatamente essa base. Você tem tudo. A base já está dentro de você. O poder já está dentro de você. Entende, meus queridos? O universo brilha através de você. E o mundo precisa destas manifestações. O mundo precisa destas ações empoderadas, tá? Poder pessoal. Superando. Hoje, nesta grande escola da vida, eu pratico o autodescobrimento, que é perfeito, né? Como eu falei, a frase de Aristóteles, do saber-se. Através do conhecimento de todos os meus medos, das raivas, né? Da raiva, o ego se separa da minha divindade. Exatamente isso, né? Exatamente isso, perfeito. Então eu tomo o conhecimento daquilo, das porções trevosas que também habitam dentro de nós, e aquele segundo olhar que eu passei para vocês, né? Sobre resoluções pessoais também valem. Então, às vezes, sobre hábitos, sobre uma forma de vida, uma conduta de vida, que eu estou vendo que eu não estou conseguindo alicerçar, porque é um hábito nocivo. Às vezes é um vício, às vezes é algo que está realmente me mantendo acorrentada, sendo que eu posso ser tão mais.
sendo que eu posso fluir tão mais, eu posso exercer tão mais, eu posso ser, ter e fazer todas as coisas e não estou, por quê? Né? Porque aquilo me aprisiona. Então eu permito que a luz, então isso, seja o que for, né? Como eu citei vários exemplos, me separam da minha divindade. Eu permito que a luz cresça dentro de mim. Esta luz, olha isso, gente, esta luz me dá o poder de reinar sobre o meu reino, de dançar mediante a música do seu sagrado coração. Olha que lindo, não é muita perfeição? O reino aqui atrás, olha o castelo, que lindo, o seu reino. Hoje eu supero, presta atenção nessa frase que é sensacional, hoje eu supero tudo que me separa da luz, que é o meu verdadeiro eu. Que lindo, gente. Estou emocionadíssima com essa leitura. Hoje eu supero tudo que me separa da luz, que é o meu verdadeiro eu. Que lindo. E essa carta fala sobre a aplicação. Hoje eu aplico tudo que eu aprendi durante o meu chamado espiritual. Eu pratico amor na minha vida diária. Isso tem a ver com aquilo que eu falei de nós não nos deixarmos vencer pelo mal. Quando eu falo para você, né, aqui não é que você vai sair gritando, não é que você vai sair esbravejando, né, de forma alguma, não, você vai simplesmente colocar limites. Como? De forma amorosa, de modo a resplandecer, de modo a mostrar que o seu posicionamento é um posicionamento elevado, porque existe a moral, existe a riqueza, existe a elegância dos valores nobres do ser que foram adquiridos mediante a vivência, mediante o chamado espiritual. Eu pratico o amor na minha vida diária. Eu permito que a luz interior eleve os meus pensamentos. Como é importante isso, gente. Como é importante, porque na hora, o que aconteceu? Eu vou citar de novo o meu exemplo, porque eu não me isento. Eu sou um ser humano e eu passo isso para vocês entenderem que eu não estou lá num pedestal, né? O tarô, ele é para ser vivido. E quando a gente começa a entender o tarô, a gente não viaja na maionese com o tarô. Não, a gente vive o tarô. A gente sente cada arcano, a gente sente cada fase, cada trajetória, cada evolução, cada crescimento, cada atraso. Faz parte do processo de nos tornarmos. Por isso que eu falo para vocês, o tarô é o reflexo da lapidação da alma. Portanto, as minhas leituras são leituras completas. Porque o ato de tornar-se não é acelerado. Eu não posso acelerar o que é sagrado, o que faz parte da essência humana. Não dá para acelerar isso. Tá bom, meus queridos? Então aqui, é exatamente isso. Eu aplico aquilo que eu aprendi durante o meu chamado espiritual. Eu pratico amor na minha vida diária. Eu permito que a luz ilumine e leve os meus pensamentos. Como? Através dos mantras. Que é o que eu faço com vocês, de tirar esse print energético, né, da leitura. Conforme eu faço isso, as leis do amor universal tomam raízes na minha vida. As leis do amor universal tomam raízes na minha vida. Assim como é em cima, é embaixo. Assim como é embaixo, é em cima. E aí, quando você quer lidar com o mal, trabalhando com a energia do bem, o amor tomam raízes na sua vida. Olha que lindo, perfeito, né? Eu falei sobre isso, falei sobre a base, a estrutura e a raiz aqui. Essa raiz, né, que fala aqui, que é um grande alicerce. Pensa numa árvore, né? E no tanto que essa árvore precisa, né, dessas raízes para que ela possa se manter firme no solo. Senão, qualquer pé de vento vai lá e derruba a coitadinha da árvore e não vai, né, não vai conseguir se manter. Vai pluft, vai cair. Tá bom, meus queridos? Eu vou tirar uma mensagem para vocês com este deck para a gente finalizar essa leitura sensacional de vocês. Vamos lá.
O que mais os queridos regidos sob o signo de Gêmeos precisam saber para este momento das vossas vidas? Gente, essa leitura de vocês tem tantas coisas para falar, tantas coisas. Aqui falei para vocês sobre a energia do número 9, que conecta vocês diretamente com a frequência do nosso ano. Aqui também tem a frequência dos números mágicos, como eu falei para vocês. Tem uma frequência forte de prosperidade, de abundância, e isso tem muito a ver com a energia daquele momento próspero, né, da idade próspera nas nossas vidas, tá? Isso vem se repetindo de diversas formas aqui na leitura para vocês. Então, realmente, vocês não só conseguem alicerçar, mas conseguem prosperar, tá? E essa prosperidade tem a ver com equilíbrio interior, tem a ver com equilíbrio nas finanças, tem a ver com equilíbrio dentro de um relacionamento, por exemplo, de parceria, de sociedade, afetivo, tá? Então toda aquela frequência nociva se dissipa, tá bom, meus queridos? Se dissipa. Aqui são vocês realmente superando com muito amor, com muita perseverança. Vamos lá, vou tirar uma de cima e uma de baixo para vocês, porque eu quero tirar uma mensagem final com este deck, que ele traz uma mensagem muito especial. Vou deixar aqui, vou deixar assim. Vamos ver o que veio para vocês. Olha isso, gente. Perdão e relaxamento, relaxado. Olha, perfeito. É muito sobre isso, tá? Não é sobre um controle excessivo. Que lindo. E aqui, gente, olha, meu Deus. Libélula, na mesma carta, no mesmo, em cartas diferentes e a mesma libélula aqui para vocês. Incrível, né? Quantas sincronicidades. Vamos lá. Então aqui fala sobre o perdão. Olha isso. Conforme eu me perdoo, eu deixo para trás, olha o que está escrito aqui, todos os sentimentos de autodúvida, de culpa e de vergonha. Olha isso. Lembrando, gente, que por nós estarmos numa leitura geral, às vezes pode ser tudo isso, às vezes pode ser uma coisa ou outra, às vezes pode ser dúvida, pode ser culpa ou pode ser vergonha, tá? Eu perdoo o passado e sigo em frente com amor. Olha que lindo. Eu me perdoo e agora eu me liberto. Então, às vezes pode ser sobre realmente uma ação de uma pessoa, aquela frequência nociva. Às vezes, como eu falei, pode ser sobre um vício, um hábito nocivo. Não quer dizer que deu errado, que isso vai se repetir. Vale lembrar que a nossa consciência está sempre sendo transformada, estamos sempre fluindo na direção de mais e do melhor. Então, quando nós olhamos para trás, realmente nós vamos olhar e vamos ver que, nossa, eu pensava assim, eu fazia assim, eu achava que isso era de um jeito. Muda, gente, muda. A nossa consciência está o tempo todo mudando, né? E faz parte. Até tem uma frase linda de Einstein que eu gosto muito. Uma mente que se expande para uma nova realidade jamais vai retroceder, né? Jamais vai retornar às suas antigas dimensões. Por quê? Porque alargou, porque expandiu. Então é óbvio que certas questões de outrora não vão pertencer. E isso vem de uma forma muito contundente, justamente, e aí vem o arcano da lua aí forte, tá? Justamente por conta disso. Então esse contato com as profundezas do nosso ser, que faz com que a gente, né, traga tudo isso à tona, não fique lá, né, perdido lá em algum lugar, né? Não, a gente traz tudo isso por quê? Porque precisa depurar, porque precisa transmutar e porque precisa alargar. Tá bom, meus queridos? Linda essa leitura de vocês. Relaxado, relaxada. Eu acalmo a minha mente, olha isso, e relaxo nas belezas da natureza. Eu deixo a abundância radiante da vida. Gente, que mensagem linda! Eu deixo com que o abundante brilho radiante,
ai, agora sim, radiante da vida, me provenha, né? Tudo aquilo que eu necessito. Eu vou fluindo, eu vou indo, eu vou seguindo. Nossa, perfeito para essa carta. Com facilidade. Então não é sobre o controle excessivo, que aqui vem muito sobre isso, né? Aquele pulso, aquela determinação. Mas muitas vezes a gente também tem que ter esse traquejo. A gente tem que deixar um pouco, tem que soltar um pouco. Tem que se defender sim, tem que se proteger sim, tem que fazer as orações sim. Mas também tem que entregar e deixar um pouco o universo ser nosso parceiro. Não é que Deus vai ser o nosso patrocinador. Isso quer dizer que ele vai fazer mediante, me agradou, tá bom, Deus é bom. Me agradou, ai, Deus é ruim. Não, não é nisso, né? Mas é fluir mediante as forças do divino. Fluindo mediante os ensinamentos também da mestra vida. Como que a gente pode aprender mediante tudo isso e relaxar? Pô, mas eu tô querendo fazer, tô querendo ter essa energia nociva dentro de mim. Podem tentar te parar. Lembra do que eu falei? Mas não vão conseguir, por isso, relaxe, vá fluindo com facilidade. Eu gosto muito de uma frase que eu aprendi com um amigo querido, que ele falava assim: let it go with the flow, deixa ir como fluir. É exatamente isso para vocês, tá? Então, acalmando a mente, como é que a gente acalma a mente para que a gente possa deliberar as ações, para que a gente possa agir com passos assertivos, nessa nossa grande colcha de retalhos, como já dizia a Cora Coralina, através da paz. Sem paz a gente não consegue fazer nada. Então, acalmando a mente. E aqui tem muita natureza, tem muitas flores para vocês. Então, também recomendo que vocês possam estar em meio à natureza. Se você gosta de rosas vermelhas, tá? Se você gosta de rosas, se você gosta de lírios, tenha-os na sua casa, tenha-os no seu ambiente de trabalho. Coloque num vasinho com água sobre a sua mesa de refeições ou a sua mesa de trabalho, se for o caso dessa ação negativa dentro. Se você sentir que é dentro de casa, essa opressão para que não dê certo, faça dentro de casa. Se você sente que é no trabalho, entende? E aí troca essa água todos os dias, lavando bem os talinhos, tá bom, meus queridos? Passe tempo na natureza. Eu vou tirar uma mensagem para vocês com este deck, gente, que traz aqui um print, tá? Dos sussurros da nossa alma. Então, o que a sua alma está querendo dizer? O que a sua alma está querendo dizer para os queridos regidos sob o signo de Gêmeos? Uma mensagem final para a gente fechar essa leitura belíssima, uma leitura profunda para pessoas profundas. Linda mensagem. O que mais eles precisam saber? Signo de Gêmeos, o que a sua alma sussurra para você neste momento. Uma mensagem final para os queridos e abençoados regidos sob o signo de Gêmeos que estão assistindo esta leitura agora neste momento. Misericórdia, Senhor. Fundo do deck. Ai, que lindo. É muito perfeito, só tenho que agradecer. Bom, vamos lá. Falei para vocês, né? Primeiro, abundância. É certo, falei sobre a energia da prosperidade, falei sobre a energia do número 8, então assim, é muita perfeição, é muita sincronicidade, aqui vem uma energia realmente de poder, de chakra, uma energia linda de chakra esplênico para vocês, então realmente são bases, use a vossa paixão pela vida, use a vossa coragem, tá? Eu vou finalizar fazendo um mantra com vocês, eu sou amor em ação. Faça este mantra extremamente poderoso. Eu sou amor em ação. Vou fazer mais uma vez. Eu sou amor em ação. É este amor que dá vida a tudo e a todas as coisas, meus queridos. É este amor que protege você de todo e qualquer tipo de ação densa, de ação negativa. Se conecte com esse núcleo de onde vem a sua força, a chama viva do seu sagrado coração. E aqui essa coruja linda, falei sobre seguir mediante o seu sistema de navegação interior, a sua sabedoria interior, a sua conexão,
aquele olhar, como eu falo para vocês, uma conexão aqui com Agnya Chakra, nosso terceiro olho, então aquele ponto que nos permite ter uma terceira visão, uma terceira camada de um olhar que advém da nossa conexão com o divino. Eu tinha falado sobre isso, dos 3 alicerces para vocês, né? Então, saibam, tenham este faro fino, olha, essa pessoa, essa situação, este caminho, né? E tudo isso que eu falei para vocês, né? Então, assim, fluam mediante a vossa sensibilidade maior, tá bom, meus queridos? Vocês têm todas as respostas, todo o poder do divino está dentro de vocês. Que leitura belíssima, que leitura forte, meus queridos, para você do signo de Gêmeos. Gêmeos, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. Convido você carinhosamente a conhecer, visite o nosso site. Aparece aqui embaixo no rodapé deste vídeo, tem o link na descrição e tem também fixado no primeiro comentário, logo aqui embaixo nos comentários. O endereço é www.oequinociotarot.com.br. Gêmeos, eu espero do fundo do meu coração que esta mensagem possa chegar no seu coração, meus queridos, como um sopro suave, trazendo luz, amor, esperança, fé renovada, alegria e muita, mas muita inspiração, meus queridos. Celebre sempre a sua vida, celebre sempre as suas conquistas e nunca se esqueça que você é amor em ação. Seja yes! E assim é. Eu espero que esta mensagem possa super inspirar você, Gêmeos. Eu sou Anne Marques, desejo a você, Gêmeos, as infinitas bênçãos da luz crística de ouro nas vossas jornadas, aqui, agora e por todo o sempre. E assim é. Eu vejo você na sua próxima leitura, Gêmeos. Até breve. Tchau, tchau!